Bom dia a todos. Que bom a gente renovar o nosso estudo desta casa tão laboriosa na região oeste da nossa cidade, em Bangu, propagando as ideias férteis e de luz do pensamento espírita. E no primeiro momento, gostaria de dizer a todos do nosso profundo agradecimento a Deus pela vida e por tudo que nela acontece. O sentimento de gratidão é algo que deve perseguir nossas intenções mais internas, porque nós somos agraciados por infinitas graças de Deus. Um coração grato é um coração que tem a felicidade no seu interior. Então, muito obrigado a todos pelo convite, por esse tempo de estudo que iremos estar juntos. Sempre lembrando que estudar é algo que empurra os nossos limites, aumenta as nossas percepções do mundo em que vivemos. Estudar significa buscar a verdade, e a verdade nos libertará, ensina Jesus. Pois bem, dentro dessa ótica, nós vamos levar para vocês um estudo muito importante na nossa vida de relação e na nossa relação conosco mesmo e com Deus. Nós vamos abordar um assunto: a disciplina do pensamento. Esse tema está contido no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. E ele tem pontos muito importantes para o nosso estudo. Nós sabemos que a vida é uma proposta de progresso, né? E nessa proposta de progresso, nós temos três grandes relações, né? A relação conosco mesmo, a relação com o outro e a relação com o nosso Criador. E nestas múltiplas relações, nós temos em mente um sinal mais, ou seja, adicionar. Nós sempre vamos buscar aperfeiçoar nossas atitudes, as nossas palavras. Então, trabalhar na hipótese de mais é um tema que nos remete à nossa razão de estar aqui na Terra. E um desses fatores que fazem a gente colocar mais nas nossas atitudes é a gente ter um olhar mais para dentro de nós. E quando a gente faz esse olhar para dentro de nós aumentamos a nossa chance de levar a vida de maneira mais sábia. E um método interessante que devemos colocar em nossas mentes é a ideia de enfraquecer em nós o egoísmo e intensificar a nossa condição de praticar a caridade. Se nós colocarmos
essas metas de reduzir o egoísmo que ainda está presente em nós e intensificar o ato de ser caridoso, nós estamos colocando componentes adicionais à nossa evolução espiritual. Então a ideia é crescer, a ideia é progredir. Mas de que maneira a gente vai utilizar, qual o meio prático, a metodologia, digamos assim, que podemos adotar para progredir, diminuir o nosso egoísmo e aumentar a nossa condição de ser caridoso. Então eu vou resgatar uma questão muito interessante que está no Livro dos Espíritos, é a questão 919, onde o Espírito Santo Agostinho nos pergunta aos Espíritos qual o meio mais prático de nós progredirmos nesta vida, de acelerarmos o nosso processo de crescimento espiritual. E os Espíritos respondem que o método mais prático é o conhecer a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Um ensinamento secular. Antes mesmo de Sócrates, em Delfos, já se utilizava esses ensinamentos na Grécia Antiga. E aí Kardec devolve a pergunta a Santo Agostinho, que reconhece que esse ensinamento é dos mais profundos. Mas a questão é de como iremos, de que maneira eu vou aplicar esse ensinamento nas nossas vidas. E aí os Espíritos respondem que o meio mais prático é, à noite, após um dia laborioso, ao deitar, repasse todos os atos e pensamentos e palavras que você fez durante aquele dia, como se fosse um filme. E observando a si mesmo, você iria perceber se em uma circunstância, se foi indelicado com alguém, se foi grosseiro com alguém, se faltou a gentileza e a caridade para alguém. E aí você ia olhando cada passo daquele dia e você detectaria pontos que poderiam ser melhorados. E de posse desse dado, na próxima ocasião, no próximo dia, por exemplo, a gente ficaria mais vigilante sobre essa questão. E aí eu levo a vocês uma reflexão, de acordo com a orientação de Santo Agostinho, de que não precisa chegar à noite para fazer esta revisão. O ideal é ter um olhar permanente, de maneira contínua, e ao falar, ao interagir com o outro, sempre fazendo um olhar para si mesmo. Ou seja, naquele momento em que eu estou falando com alguém, que eu estou interagindo com alguém, eu estou me observando permanentemente, verificando os seguintes aspectos. Que sentimentos eu nutro quando eu falo com alguém? Que sentimentos reinam no meu ser quando eu estou entabulando uma ideia com um companheiro, uma companheira de caminhada? Aí nós vamos ver nitidamente o que passa conosco.
Isso é muito importante, né? Leon Denis nos ensina que um dos grandes segredos ao fazer esta reflexão é a pessoa, o espírito, é dominar a si mesmo. Ou seja, ele ter um controle firme naquilo que está fazendo, né? E um dos aspectos importantes desse comportamento é analisar o pensamento. Por quê? Porque o pensamento precede qualquer ação que venhamos a fazer. Ou seja, ao dirigir uma palavra, eu pensei antes. Ao fazer algo, eu também pensei antes. Então, o pensamento está na raiz de todas as nossas ações do cotidiano. Então, se eu vigiar os pensamentos, qualificar o pensamento, eu tenho chances de ter um comportamento melhor em relação ao outro. E quando eu penso e filtro e analiso a qualidade daquele pensamento, na verdade eu estou fazendo o exercício de Santo Agostinho. Eu estou me conhecendo, fazendo o autoconhecimento. Então, quantas das vezes a gente diz assim, poxa, desculpe, foi mal esta palavra, foi mal esse gesto. Por quê? Porque o pensamento desgovernado veio e eu não tive o domínio de apanhar aquele pensamento, receber aquele pensamento, modular e, ao emitir uma palavra ou fazer alguma atitude, eu tenho chance dessa atitude ter um comportamento melhor para com o outro. Então, o que é que nós temos em vias de acontecer? Da necessidade de educar o pensamento. Essa é a grande ideia. Quando nós fazemos um esforço de educar o pensamento, nós temos uma possibilidade de acertar mais. Porque quando eu faço esse exercício do autoconhecimento, focando a ação primeira, que é o pensamento, a exteriorização da minha ação, ela já vai ser com alto grau de filtragem. Ok? Pois muito bem, pensando assim, nós somos seres de uma potencialidade imensa. Nós mal nos conhecemos acerca do que nós podemos fazer. Nós temos muita caminhada para nos aperfeiçoar. Então, nós podemos dizer que nós somos um centro emissor de pensamentos, de energias, e ao mesmo tempo somos um ser receptor. Então, na minha vida de relação, eu estou emitindo um pensamento e também eu tenho a possibilidade de receber um pensamento. É como se fosse as ondas hertzianas de uma emissora de rádio ou mesmo de TV. Essas emissoras lançam ao espaço ondas de frequência maior ou menor, de amplitude maior ou de amplitude menor. Então, cada onda de pensamento tem uma portadora de
uma energia pensante. E esta energia transita no espaço, saindo de um emissor, no caso eu, por exemplo, que estou pensando, e esse pensamento tendo uma direção, ele vai na direção de alguém, de um lugar. E lá, tendo uma pessoa, ele vai receber esta informação. Então, se eu lanço no espaço energias boas, pensamentos bons, o receptor lá vai receber este pensamento. Ou mesmo se eu não endereço o meu pensamento a ninguém e lanço no espaço ondas positivas, eu estarei aumentando a vibratória daquele ambiente. E quando a gente fala em ondas, em frequência, nós estamos falando em energia. Então a gente vai aprofundando o assunto, dizendo que nós estamos imersos a um campo de energia, de frequências variadas. Isso já é um assunto já tratado pela ciência, e nós vamos resgatar aqui um pensador do século XIX que falou sobre esta questão de maneira muito coerente com o que a doutrina espírita nos fala. É o Nikola Tesla. Ele dizia que para a gente descobrir o universo do pensamento, nós temos que imaginar este universo como uma vibração, como uma frequência. Ou seja, se tudo que nos cerca é energia, e Einstein nos fala que energia e massa são absolutamente grandezas iguais, o que vai definir se está na manifestação da matéria ou se está na manifestação de energia é a frequência que esta porção de matéria ou esta porção de energia está sendo levada a curso. Então nós vivemos num mundo material onde eu posso apalpar uma mesa, um objeto, significa dizer que aquele objeto está com uma condensação. A sua frequência é uma frequência baixa, é uma frequência em que eu posso medir as suas propriedades, a sua forma, o seu peso, a sua densidade, a sua cor, o odor que ela possa emitir. Então eu tenho ali uma porção de matéria ou de energia condensada. Mas se eu imprimir a esta porção de energia uma frequência maior, aquilo que era sólido se transforma em fluidos, em energias não palpáveis. Então a gente vai ver que o mundo material, na verdade, é uma grande ilusão, porque é algo transitório. O mundo material está sólido, está palpável, está denso, mas na verdade, se eu imprimir a este mundo uma vibração maior, tudo que era palpável vira substâncias etéreas, vira energia invisível. E a gente percebe isso
nas obras de André Luiz, quando, por exemplo, no livro Nosso Lar, que as colônias do nosso lar, os diversos departamentos, são condensação de matéria arquitetada por pensadores, pelos benfeitores espirituais daquela colônia. Então a gente adensa a matéria e ela se torna palpável e tem uma forma. Então a gente vai ver que o pensamento é algo assim de extraordinária importância na nossa vida, porque ela pode criar. O pensamento é criador, diz Leon Denis. O ser pensante, ele pode criar o pensamento, ele pode criar um pensamento criador para fazer o que pensa. Você pode ver assim numa condição menor, se você, por exemplo, o arquiteto, ele quando vai projetar uma casa, um edifício, o primeiro pensamento dele é idealizar aquele projeto. Quando ele vai pegar lápis e papel ou vai ao computador, ele vai materializar aquilo que havia pensado antes. Então a gente vai analisar que o pensamento precede tudo em nossas vidas. Daí, vocês já podem estar deduzindo a importância de a gente qualificar o pensamento. Se eu qualifico o pensamento pautada no bem, na harmonia, no perdão, na indulgência, no trabalho, no estudo, na responsabilidade, eu gero um campo eletromagnético em torno de nós de vibrações qualificadas. Ora, essas vibrações qualificadas, elas têm frequência. E esta frequência, quando identificada por outras semelhantes, elas se assemelham. Então, o que pensar de uma atmosfera pensante, cheio de dever, de responsabilidade e do bem? Ela só pode estar em sintonia com frequências similares. Então, se eu penso corretamente, eu atraio para junto do meu campo gravitacional energias boas, semelhantes ao que eu estou pensando. Do contrário, se eu pensar de maneira equivocada, eu vou atrair entidades pensantes de igual semelhança. E com isso, eu vou ganhar ou perder, dependendo do meu padrão vibratório. Daí a gente focar nesse estudo que o pensamento está na raiz de tudo. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, nessa pandemia, uma pessoa que nutre um temor muito grande da enfermidade, ela está atraindo energias também de temor, de medo. Então ela está em sintonia com isso. Mas se uma pessoa reconhecer que a pandemia existe, mas se eu tiver os cuidados, se eu aumentar as minhas defesas corporais contra um vírus e pensar de maneira positiva, de ir trabalhar, de não parar a sua vida, de ter os cuidados pertinentes,
eu vou criar uma imunidade bem solidificada dentro de mim. Mas se eu, por conta das injunções sugestivas de outrem ou dos meios de comunicação, se eu me encher de medo, eu estou quebrando, eu estou diminuindo as minhas defesas. Isso é muito importante. Então, quando eu idealizo uma coisa e penso positivamente, é meu caminho andado. Eu tenho um objetivo na vida, eu persigo aquele objetivo. Qual a maneira pela qual eu consigo o meu objetivo? Aí você vai pensando, idealizando e vai consolidando aquilo que está pensando. Então o pensamento está na raiz de todas as nossas questões. É por isso que muitos escritores qualificam o pensamento. Gerar pensamentos positivos é salutar, gerar pensamentos de acertos, gerar pensamentos de esperança, gerar pensamentos de fortaleza, de fé, né? De fé na justiça e na direção do universo. Esses pensamentos geram energias muito positivas à nossa psicosfera mental. Do contrário, eu estarei sempre buscando para nós pensamentos equivocados. E você sabe que Jesus já falava isso com muita propriedade. Naquela época, o pensamento já era uma tônica de Jesus nos ensinamentos. Então você vai ver em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus fala assim: aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. E aí Kardec faz um comentário muito interessante que é pertinente ao que eu estou falando. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou este termo para designar também o mal, o pecado, o equívoco e todos os maus pensamentos. Olha aí, como por exemplo nessa passagem: portanto, se alguém se vergonhar de mim ou de minhas palavras, no meio desta raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos antigos. A verdadeira pureza não está nos atos, olha só. Ela está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, na verdade, o pensamento é a raiz de nossas atitudes. Quando eu penso de maneira equivocada, é o primeiro startup de eu cometer equívocos. Mas desde já, se eu for educando o meu pensamento, eu evito que esse pensamento se propague, encontre frequências semelhantes e aquilo volta para mim. Mas se eu dreno os pensamentos, eu faço um esforço de qualificar o pensamento,
eu estarei dando uma alta chance para mim mesmo de acertar, de que as minhas atitudes serão acertadas com mais probabilidades de acertos. E aí, dentro desse foco, voltamos ao nosso estudo inicial e foi abordado muito bem no capítulo 24 do Problema do Ser, do Destino da Dor, que se chama A Disciplina do Pensamento. Denis faz um capítulo sobre a necessidade de a gente disciplinar o pensamento. Ele fala assim, me permita eu ler o pensamento de Leon Denis. O pensamento, dizíamos, é criador. Já falamos aqui que o pensamento cria. Não atua somente em torno de nós. Por quê? Porque é uma energia que transita fora de mim, influenciando nossos semelhantes para o bem, se for uma frequência boa de desejos bons, ou para o mal. Atua principalmente em nós, claro, sendo eu um emissor, o primeiro que atua é em mim mesmo. O pensamento, diz Denis, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então veja aí que informação de grande valor que Denis está nos falando, né? Da importância da gente qualificar o pensamento, porque ele precede qualquer ação que fazemos neste mundo educador que vivemos, né? Então, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e de sua ação. É a causa inicial de nossa elevação e do nosso rebaixamento. Realmente, é a causa primária. Se eu penso forte, de frequências elevadas, de boas intenções, eu vou ter o quê? Um emissor consistente, né? E o que vai me elevar para frequências maiores, portanto, angariar para si a companhia de pensamentos semelhantes. Mas se eu faço o